Um abraço a você, caro amigo internauta, minha gratidão por estar mais uma vez acessando o nosso vídeo, que você também pode acessar pelo site da Editora Chico Xavier, que é o www.editorachicoxavier.com.br. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito especial, o sublime convite de Jesus. Porque quando o Mestre chegou entre nós, vigia aqui no nosso planeta as religiões, de um modo geral, mas principalmente o farisaísmo. E entre eles, para se conseguir um lugar melhor depois desta vida, depois da morte, havia necessidade que a pessoa tivesse autoridade, bens materiais, posição social ou qualquer coisa assim. Normalmente as pessoas, quando erravam, iam até o templo e faziam o sacrifício de animais, que custavam caro. Portanto, pessoas que às vezes não tinham condições sequer de produzir o próprio alimento, de conseguir manter a sua família, como poderiam fazer para sacrificar animais no templo, para assim conquistar um outro lugar depois da morte que pudesse lhe ser bom. Então, se a esperança não existia para a vida atual, porque por mais que ele verificasse ou tentasse conceber algo de modificar em sua vida, não conseguia encontrar uma mudança significativa que lhe pudesse proporcionar melhores condições de vida e para a sua família, também para a vida após a morte, ele não conseguia ver essa esperança, porque ele não conseguia, com o seu trabalho honesto desta vida, adquirir essa possibilidade de depois da morte estar no lugar melhor, porque essa possibilidade sempre vinha através dos bens e das conquistas materiais. Então chegou Jesus e trouxe a boa nova, a boa notícia. E a boa notícia que Jesus nos trouxe é que havia um outro reino, o reino de Jesus, o reino do Pai, de Deus, do Criador, todo amoroso, todo bondade, toda justiça. Mas mais do que isso, não só havia um novo reino, mas que para conquistar um lugar nesse reino, já não seria mais necessário se conquistar a riqueza moedada do mundo, os cargos públicos, a autoridade, mas apenas conquistar a si mesmo, conseguindo vivenciar a lei de amor. Jesus encheu de esperança aqueles corações pequeninos que desde então vêm em busca do aprendizado deste amor que Jesus nos ensinou. E Jesus então nos faz o sublime convite quando ele nos traz a sua boa nova. Ele nos diz: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Portanto, Jesus nos faz esse convite de irmos todos até Ele, porque é com aquilo que Ele nos ensina, nos exemplifica, é que nós vamos conquistar este lugar, é que nós vamos conquistar esse alívio que Ele nos promete. Vejamos que Jesus faz esse convite para todos os que sofrem, os sofredores do mundo. Mas se nós formos analisar dentro da sociedade terrena, todos sofrem. Não podemos dizer que conhecemos esta ou aquela pessoa no mundo que passou pela vida do berço ao túmulo sem nenhum grau de sofrimento, sem nenhuma dificuldade na vida, que seja em termos de enfermidade, relacionamento, problemas financeiros, sociais, enfim, de várias e várias espécies. Todo mundo passa por diversos tipos de problemas, porque são exatamente os problemas da vida que vão nos fortalecer, vão nos ensinar a crescer como espíritos imortais que somos todos nós. Então, quando nós sofremos, nós abrimos os nossos corações para as coisas transcendentais. Porque se a gente não consegue a felicidade tão almejada aqui, a gente tem por intuição esta necessidade de buscar esta felicidade em algo posterior, que é na vida futura, aquela que Jesus nos prometeu, preparar o lugar no reino para lá nos aguardar. Então nós vamos procurando mudar as nossas vidas, vamos mudando a forma de viver, a forma de pensar, a forma de agir diante das situações da vida para tentar encontrar e buscar este alívio. Mas dos problemas que nos afligem, que nos trazem aflições na vida, a gente sempre busca aquela busca incessante de encontrar as causas, porque sabemos que toda causa
todo o efeito de hoje, o problema que nós temos, ou mesmo a felicidade que vivemos, ela tem uma causa no passado. Então nós sempre estamos procurando as causas, e é justo que assim o fazemos, porque é nesta procura que nós poderemos aprender para crescer mais. Contudo, nós insistimos em procurar a origem da nossa dor fora de nós mesmos. Nós normalmente colocamos a culpa no outro, que convive conosco no mesmo lar, no chefe lá no serviço, colocamos a culpa na religião, no governo, nas condições financeiras, enfim, às vezes colocamos a culpa até em Deus. Mas nunca procuramos, sinceramente, entrar para o nosso próprio interior para encontrar aqui dentro as mazelas que nos afligem e que nos trazem dor e sofrimento. E se nós formos fazer uma reflexão sincera, daquela que nos ensina Santo Agostinho, na questão 919 de O Livro dos Espíritos, nós vamos perceber que toda dor, por menor que seja, apenas um simples constrangimento que possamos passar em nossa vida, ela tem a causa, a origem em nós mesmos. Por mais que esta origem possa parecer estar no outro, que venha nos trazer alguma dificuldade, algum sofrimento, algum prejuízo, na realidade, nós estamos passando por aquele percalço, por aquela dificuldade, em razão de algum equívoco que nós cometemos no passado. E a dificuldade agora vem como a lei de causa e efeito, a aplicação da lei divina, para nos ensinar a não cometer mais aquele tipo de equívoco, para nos trazer um ensinamento para que possamos crescer e aprender na qualidade de espíritos imortais. Portanto, a gente, ao fazer esta reflexão para buscar a verdadeira causa do sofrimento e da dor que nós vivenciamos hoje, nós temos que fazer uma incursão para o interior de nós mesmos. Buscarmos nas nossas atitudes, nos nossos mais recônditos sentimentos, aqueles que às vezes estão escondidos até de nós mesmos, quais são as causas daquele sofrimento. Ao fazermos esta reflexão, temos que buscar não as atitudes que externamos perante a sociedade, mas buscar os sentimentos que vivenciamos ao externar essas atitudes, ao vivenciar aquela situação que a vida nos trouxe. E aí, são esses sentimentos que nós teremos que rever, são esses sentimentos que nós teremos que transformar para que possamos promover aquela transformação que nos propõe a doutrina espírita, transformação moral através do esforço cotidiano, através da vitória sobre as nossas más inclinações. Contudo, por mais que nós possamos buscar algumas causas da nossa dor de hoje, nós não encontramos. Muitas vezes é fácil, algumas delas, se eu estou no hospital, se eu estou passando por uma dificuldade física qualquer, porque eu estava no trânsito, dirigindo o meu carro, e não tomei os cuidados necessários, excedi na velocidade, de alguma forma, e cometi um acidente, e nesse acidente me levou para o hospital, alguma dificuldade física qualquer, está muito fácil. Eu fiz aquilo equivocado, então eu estou passando agora para aprender a ter mais atenção da próxima vez, ter mais cuidado, mais responsabilidade no trânsito. Então ficou muito fácil. Outras situações que nós vamos buscar, que nós sofremos hoje, às vezes problemas de relacionamento. Se a gente for buscar sinceramente, a gente vai ver nos nossos relacionamentos com aquela mesma pessoa, lá atrás, ou até num passado mais próximo, nós vamos encontrar um momento em que nós acabamos divergindo, ou alguma atitude nossa que está equivocada e que mesmo sem querer, mesmo sem ter a intenção, aquela atitude prejudicou aquela pessoa que hoje tem essa dificuldade de convívio conosco. E outras situações, quando nós buscamos numa reflexão sincera, nós vamos conseguindo encontrar as causas da nossa dor, do nosso sofrimento, e nós vamos modificar a causa e, obviamente, modificaremos também o sofrimento. Assim que nós vamos melhorando as nossas condições de vida. Mas há situações em que não encontramos. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, ele nos fala que além dessas causas atuais das nossas aflições, que são possíveis de serem encontradas aqui na nossa memória, até onde a nossa memória alcança, nós temos também as causas anteriores das nossas aflições, que são as causas dos equívocos que nós nos permitimos vivenciar em vidas passadas, em reencarnações transatas,
equívocos que acabaram determinando a programação desta ou daquela dificuldade nesta vida para que possamos aprender e crescer sempre. Por isso, em muitas situações de hoje que eu não consigo encontrar a causa em mim, eu tenho que reputar que esta causa está em mim, embora numa vida anterior onde a minha memória ainda não alcança. Mas o saber que a causa está em mim, e pelo efeito de hoje, pela qualidade, pela característica da dor que eu sofro hoje, eu posso prever, eu posso buscar conceber qual foi o tipo de equívoco que eu cometi no passado e tentar modificar e promover esta mudança em mim. Por exemplo, a mesma questão do acidente de carro. Estou lá no hospital, passando aquela restrição, aquela dificuldade física, também em razão de um acidente de trânsito. Ocorre que naquela ocasião eu estava dirigindo meu carro com toda atenção, com todo cuidado, obedecendo todas as leis de trânsito, a velocidade controlada, enfim, com todo cuidado. De repente vem alguém que estava descuidado, equivocado e promoveu aquele acidente que agora me colocou naquele mesmo hospital, naquelas mesmas condições do exemplo que eu dei agora há pouco. Mas não está em minha causa hoje. A culpa é daquela pessoa? Se nós formos analisar pelo presente, pela lei dos homens, pelo momento agora, a culpa é daquela pessoa. Mas se nós possamos imaginar que Deus é soberanamente bom e justo, nós devemos ter em mente também que Ele não poderia fazer com que nós passássemos por nenhum sofrimento que não fosse necessário ao nosso aprendizado e ao nosso crescimento moral e espiritual, que não tivesse uma causa em nós mesmos. Então, aquela dor que eu sinto hoje, se não foi porque eu causei esse acidente agora, foi porque outrora, em uma vida passada, em algum momento da minha existência enquanto espírito, eu prejudiquei alguém de forma semelhante. E hoje eu venho resgatar esse débito para me aprender a crescer com a lei divina. Então é a lei de causa e efeito em ação. Portanto, mesmo quando parece, após a nossa reflexão, que foi alguma pessoa ou algo externo de mim que causou aquela dor, se nós formos buscar na origem vidas passadas, mesmo aí a origem da dor está em nós mesmos. Nós é que demos causa. Ninguém passa por nenhum tipo de sofrimento se não for necessário ao seu crescimento e à sua evolução moral e espiritual. Ah, mas é aquele que veio e provocou o acidente. Está ele adquirindo um débito perante a lei divina que algum dia ele irá resgatar, porque Jesus já nos adiantou. É necessário que venha o escândalo, mas ai daquele que através dele o escândalo vier. Portanto, a lei divina teria os seus próprios instrumentos para me proporcionar aquela dificuldade que eu teria que vivenciar para o meu aprendizado. Contudo, como havia aquele irmãozinho que estava ali no trânsito em descuido, provocou aquele acidente, então a lei divina já aproveitou a situação que foi provocada por aquele irmão para que a lei de causa e efeito se operasse em mim. Se não fosse aquele irmãozinho, seria alguma outra circunstância da vida, mas eu haveria de passar por uma restrição como aquela. Mas Jesus continua assim, já que o convite, venham a mim todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados. Então este é o sofrimento, buscando que as causas estão em nós. Ah, mas aí Jesus nos disse, porque eu vos aliviarei. E como é esse alívio? Ele diz assim, tomai o meu jugo sobre vós e aprendei de mim que sou brando e humilde de coração. Portanto, quando Jesus nos fala desse alívio, esse alívio ele tem um preço. Ele nos pede para que possamos tomar o jugo dele sobre nós. E o que vem a ser jugo? Jugo é a canga de boi, aquela canga que coloca sobre o pescoço de boi para que ele possa trabalhar, para que ele possa arar a terra. Então, o jugo é um instrumento de trabalho. Quando Jesus fala, tomai o meu jugo sobre vós, é tomar o trabalho que ele nos ensinou. O trabalho da caridade, o trabalho do arado na terra dos nossos corações para promover a nossa transformação. Mas o interessante é que o jugo, ou a canga, como nós conhecemos hoje, normalmente ela é colocada não apenas em um boi,
mas em parelhas de boi, de 2 em 2, para que eles possam promover algum tipo de trabalho. Então, quando Jesus nos convida a esse trabalho, ele nos convida principalmente não a um trabalho solitário, mas um trabalho com o próximo, um trabalho com o outro. Porque nós estamos aqui nessa existência buscando aprender e crescer em nome de Jesus e da lei divina. E o nosso estágio é o estágio da convivência. Tudo que nós devemos aprender é conviver com o outro de uma forma fraterna, de uma forma pacífica, de uma forma amena. Vencer as nossas más inclinações é buscar não querer ser acima do outro, vencer o orgulho, a vaidade, a avareza, buscar congregar com o outro sabendo que todos somos irmãos, filhos do mesmo Pai, e para todos nós os direitos são iguais. Esse é o nosso aprendizado enquanto reencarnados aqui no planeta. Então Jesus nos convida a tomarmos esse trabalho que ele nos ensinou. E para que nós possamos então aprender com ele a brandura e a humildade de coração. Então nessa convivência com o outro, que vai estar no trabalho conosco, que vai estar nesse caminho, ter a humildade nesta convivência, para que nós possamos aprender com ela, ser brando no relacionamento, mesmo nas dificuldades do outro, a brandura sempre. Então, é isso que Jesus pede de nós. Jesus é o nosso guia e modelo, está na questão 625 de O Livro dos Espíritos. Todos nós o queremos como guia, porque guia é aquele que nos toma na mão, nos mostra os lugares, quando nós estamos perdidos, ele vai lá, nos busca, nos leva aqui e lá. Modelo é aquele paradigma que nós usamos para promover a própria transformação. Então, Jesus como guia, todos nós estamos querendo e buscando, mas já está no momento de nós buscarmos Jesus como modelo e buscarmos promover essa transformação dentro de nós mesmos. E continua Jesus no seu convite, pois só assim encontrareis o repouso para vossas almas. Aqui tem 2 fatos. Somos nós que vamos encontrar, não é ele que vai encontrar por nós. Então a conquista é nossa. Ele sempre que curava alguém, ele dizia, a tua fé te curou. Portanto, quando ele nos fala em conquista do repouso, ele fala, só assim encontrareis, vós encontrareis o repouso. Então é nós que teremos que fazer o trabalho, promover o trabalho para encontrar o repouso. E o repouso é para nossas almas, é o repouso da consciência tranquila de que estamos no caminho certo, de que estamos cumprindo os ditames da lei divina, de que somos trabalhadores desta seara do Mestre. A consciência de estarmos resgatando os nossos débitos. E aí Jesus fala assim, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Jesus fala que o jugo dele é suave, mas nós devemos lembrar que há jugo, ou seja, há trabalho a ser realizado. É um trabalho suave, mas nós temos que buscar esse trabalho. Quando ele nos fala repouso, o repouso é para a alma e não para o corpo, é o repouso da consciência, mas o trabalho continua. Até porque ele próprio nos dizia, o meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Quem somos nós para deixarmos de trabalhar e ficar buscando, esperando que a lei divina nos traga as benesses que aguardamos para a nossa felicidade. A felicidade é conquista no coração de cada um. Então, esse jugo que é leve é o trabalho que com Jesus fica fácil. É o trabalho para a transformação do nosso coração. É o trabalho para promover a qualidade na convivência com o outro, com o próximo que a vida traz até mim. Mas também há o fardo. O fardo é esse volume que nós preparamos para poder transportar as coisas. Jesus fala que o meu fardo é leve, porque o fardo pesado que nós normalmente transportamos no nosso coração são a mágoa, o sentimento de culpa, as más inclinações como o ódio, o orgulho, a avareza. Ele nos promove, ele nos busca tirar este fardo que pesa tanto nas nossas consciências, no nosso coração, e colocar ali um fardo bom, um fardo de caridade, de amor, de fé, de esperança. Então é esse
que é o fardo leve que Jesus nos conclama a carregar com Ele. Então, vamos, meus amigos, buscar nesse aprendizado de Jesus, nesse sublime convite, nesse sublime chamado. Jesus convidou a todos, já que todos nós sofremos na convivência cotidiana deste planeta. A escolha, no entanto, é de cada um. Atendamos ao sublime convite, buscando essa reforma íntima em cada dia em nossos corações. Vamos nos colocar ao trabalho do Cristo e, para colocarmos-nos ao trabalho do Cristo, vamos ter a consciência de que Ele nos disse um dia: cada vez que fizestes a um desses irmãozinhos mais pequeninos, será a mim mesmo que estareis fazendo. É o trabalho da caridade no dia a dia, é o atendimento da necessidade alheia, não só a necessidade material, mas principalmente a necessidade moral. Porque se a carência material na Terra é grande, a carência moral é muito maior. Nós podemos dar uma palavra amiga ao colega de trabalho, a pessoa que convive conosco sob o mesmo teto, a pessoa que encontramos em sociedade, na nossa casa religiosa, em todos os lugares, enfim. A caridade, ela é vivenciada sempre. Através de uma oração, nós podemos praticar a caridade. O importante é que nós não esperemos ser perfeitos para depois iniciar o trabalho na seara do Mestre. Muitas vezes o convite vem. Você na sua casa espírita ou na sua religião, alguém vem e lhe convida: você quer assumir esta ou aquela tarefa? Nós falamos: quem sou eu, meu irmão? Tenho que aprender muito. Isso é para você, é para fulano, para Beltrano, que já está há anos nessa doutrina. Eu ainda tenho que aprender. Atendamos a esse convite. Não esperemos nos tornar pessoas perfeitas para depois buscarmos o trabalho na jornada do Mestre. Jesus, Ele não escolhe apenas entre aqueles que já estejam preparados. Pelo contrário, Jesus prepara todos aqueles que são escolhidos. E quem é que escolhe? São nós mesmos. Nós é que nos escolhemos. É o livre-arbítrio. Sigamos Jesus ou fiquemos na omissão. A escolha, meu irmão, é sua, a escolha é minha, a escolha é de cada um. Então, sigamos Jesus e que Ele nos dê a sua paz. Que Jesus nos abençoe.